Em 2020, existia uma trend no YouTube que envolvia icebergs. E se você está na internet desde essa época, você provavelmente deve saber o que é isso, então eu não preciso explicar. Calado! Eu irei explicar. Porque esse canal é inclusivo. Bom, um iceberg é uma metáfora de uma imagem de um iceberg, obviamente. E esse iceberg separa tópicos em camadas, sendo que a camada de cima envolve assuntos que a maioria do pessoal conhece, e quanto mais embaixo a gente está, mais desconhecido e até bizarro fica o bagulho. Essa ideia de iceberg começou na gringa, como de costume, mais especificamente começou com esse vídeo do Mish Cos, do iceberg do Mario 64. Toda cópia de Mario 64 é personalizada. Bizarro. No Brasil, eu diria que quem começou ou pelo menos popularizou essa ideia foi o canal Chucksil, simplesmente o GOAT de icebergs. Bom, nessa época eu amava ficar deixando um vídeo de iceberg de fundo enquanto eu faço outra coisa. Baseado nisso, eu pensei, por que não fazer meu próprio iceberg? Ah, mas o saudosista fez um vídeo de iceberg. Não falamos sobre o iceberg minúsculo do saudosista. Dito isso, vamos começar com esse iceberg. Betas do Windows. Uma versão beta é uma das fases de desenvolvimento de algum software. O ciclo de desenvolvimento de software é o seguinte: primeiro ele vai na pré-alpha, que é a fase completamente inicial, com muita coisa ainda para caminhar. Depois é a alpha, que ainda tem muito pela frente, mas pelo menos já dá para ter uma noção de como é da ideia do produto. Depois a beta, que é quando ele já tá um pouco parecido com o que vai ser na versão final, mas ainda tem algumas diferenças e ainda tem muita coisa para ser testada. Depois ele vai para Release Candidate, que já tá praticamente finalizado, mas ainda tem bugs a serem corrigidos e ainda faltam os toques finais. E finalmente ele vai para RTM, a versão final. Bom, no caso do Windows é bem interessante, porque as versões beta sempre tem algo que poderia ter ido na versão final, mas por algum motivo ou outro, ele foi descartado. Por exemplo, no caso do Windows XP temos o tema Watercolor, no caso do Windows 10 temos o menu iniciado do Windows RT, que poderia ter ido para o Windows 8.1, e no caso do Windows Vista, tem todo um sistema operacional que foi descartado. E é aí que entra o próximo tópico do iceberg: o reset do Longhorn. Basicamente, o desenvolvimento do Windows Longhorn foi totalmente conturbado. Foi uma bagunça e, por consequência, o sistema ficou totalmente instável, com os devs considerando o pior código que eles já mexeram. Então, por causa disso, eles resetaram o código. Essa parte do resetar o código é interessante, porque normalmente a Microsoft não reseta o projeto do zero. Então, isso foi algo bem curioso em relação ao desenvolvimento do Windows Vista. E sim, esse reset levou ao que nós conhecemos como Windows Vista. Beta Archive. O Beta Archive é um site que discute versões beta do Windows. Ele tem um fórum onde as pessoas discutem sobre esse assunto e tem até uma wiki. E é isso basicamente. Beta Wiki. É uma wiki sobre versões betas de vários sistemas, incluindo o Windows. É aqui onde eu pego as informações e tudo mais. É bem bacana. A telemetria do Windows 10. Existe uma teoria da conspiração de que o Windows 10 espiona os usuários através da telemetria. Sinceramente, achei essa teoria uma bosta e sem sentido. Porque, tipo, qual o benefício que a Microsoft teria fazendo isso? Existe um vídeo do Babu explicando essa teoria da conspiração e explicando por que ela é totalmente desfundada. Temas da versão beta. Existem alguns temas das versões beta que mais pra frente foram descartados. No Longhorn mesmo temos o Plex e o Slate. Pro XP temos o Watercolor, como já falei. E pro Windows 8 nós temos todos esses temas aqui. As versões odiadas do Windows. A plataforma Windows não é perfeita, e assim como tudo na vida, a Microsoft lançou algumas versões do Windows que hoje são odiadas. Temos, por exemplo, o Windows ME, que foi odiado por causa da instabilidade do sistema, o Windows Vista, que foi odiado por ter sido instável e pesado para os PCs da época, o Windows 8, que foi odiado por causa da tela inicial e da Metro UI, e agora o Windows 11, que está sendo odiado por decisões bem questionáveis da Microsoft. Windows Neptune. O Windows Neptune era um projeto de uma versão do Windows que viria depois do Windows 98. Eu vou deixar o eu de 2024 explicar esse projeto. Antes de mais nada, precisamos voltar para 1998. Nessa época, o Windows era dividido em dois. O Windows 9X, que era baseado em MS-DOS e era voltado para consumidores, e o Windows NT, que era voltado para empresas e tinha kernel próprio. Então a gente tinha o Windows 98, que era baseado em MS-DOS,
e o Windows NT 4.0, que, como acabei de falar, tem kernel próprio. Acontece que a Microsoft queria juntar esses dois em um kernel só, e ela queria que o Windows 98 fosse a última versão do Windows baseada em MS-DOS. Então ela criou dois projetos, ambos baseados no Windows 2000, e eram eles o Windows Neptune e o Windows Odyssey, Neptune sendo para consumidores e Odyssey sendo para empresas. Acontece que houveram alguns atrasos no projeto do Windows Neptune, o que fez a Microsoft anunciar uma outra versão do Windows 9X, que seria o Windows Millennium. O Windows Millennium foi exigido sob contratos de OEM porque eles queriam uma versão apenas para manter os consumidores satisfeitos enquanto o Windows Neptune era feito. O Windows Neptune foi trabalhado ao longo de 1999 e descartado em janeiro de 2000, quando a equipe do Windows Neptune e a equipe do Windows Odyssey foram juntadas para dar início ao Windows Vista, que mais pra frente se tornaria o Windows XP. Sons fake do Windows Longhorn e do Server 2003 do Reino Unido. Bom, no caso do Windows Longhorn, existia uma crença popular de que o Windows Longhorn tinha sons próprios, o que, se você acompanha meu canal, sabe que isso não é verdade. E no caso do Windows Server 2003 do Reino Unido, algumas pessoas acreditam que existe uma versão do Windows Server 2003 exclusiva para o Reino Unido, aonde tocaria esse som aqui. Absolute Cinema essa fic. Olha, eu não preciso nem dizer que essa fic não faz o menor sentido. Para começar, que nem existe uma versão britânica do Windows Server 2003. E esse som é de uma propaganda do Windows Server 2003. Internet Explorer. Esse foi o navegador que foi feito pela Microsoft, que foi bem popular por um bom tempo, mas que praticamente virou um meme anos depois. Para resumir o porquê, basicamente o navegador era lento e tinha outros navegadores melhores, como o Google Chrome e o Firefox. É isso. Telas da morte na apresentação do Windows 98. Isso é bem engraçado. Em 1998, o Bill Gates subiu ao palco da Comdex para apresentar o Windows 98, mostrando na ocasião um recurso inovador chamado Plug and Play, onde basicamente você conecta um periférico e ele funciona, sem precisar instalar driver nem nada. O problema foi o que aconteceu nesse momento. Simplesmente a tela azul aparece do nada, e a plateia inteira riu e aplaudiu. E Bill Gates diz: Moving right along. That must be why we're not shipping Windows 98 yet. Absolutely. Felizmente, isso não manchou a imagem do sistema, mas foi muito engraçado. Aero. Aero é a interface usada no Windows Vista e no Windows 7. Muita gente considera essa interface muito bonita e que envelheceu bem, com alguns considerando-se até melhor do que o Luna. Bliss. É o papel de parede padrão do Windows XP, que muitos dizem por aí que é provavelmente a imagem mais vista do mundo inteiro. Jogos do Windows. Antigamente o Windows vinha com jogos embutidos, ou para demonstrar a tecnologia dessa nova versão do Windows, ou só para passar o tempo mesmo. Isso existiu desde a primeira versão do Windows com o Reverse. Depois temos o Windows 3.1 com o Paciência e o Campo Minado. Depois fomos pro XP com o Pinball e o Windows Vista com jogos como o Xadrez e o tão amado Purple Place. Infelizmente a Microsoft começou matando essa cultura no Windows 8. Na verdade, numa versão beta do Windows 8 até ia vir com o jogo do Pinball, mas infelizmente não veio na versão final. O Windows 10 até vinha com o jogo do Paciência, mas tinha microtransações. E todos nós sabemos que microtransação é igual a ruim. Eu acho que no Windows 11 nem vem mais com esse jogo, o que eu compreendo a Microsoft, até porque hoje em dia é senso comum que o Windows é muito bom para jogo e qualquer melhoria que venha no sistema seria um incremento pequeno. Fora que a gente tem outros jogos para jogar, então a Microsoft não via mais o porquê de incluir os jogos, mas que é uma pena é. Extended Security Updates. Extended Security Updates, ou ESU, é uma forma de você ter acesso a atualizações após o fim do suporte de uma versão do Windows. Isso foi traduzido no Windows 7, e nele você pagava um preço para os 3 anos de ESU. No Windows 10, o primeiro ano é gratuito, enquanto os outros são pagos. Atualizações automáticas. O conceito das atualizações automáticas veio no Windows 2000, mas ficou mais popular no Windows XP.
E a ideia é muito simples. O Windows vai automaticamente procurar por atualizações e se ele achar um, ele instala, sem você precisar fazer nada. Até o Windows 8.1 você tinha a opção de desativar isso, mas no Windows 10 eles tiraram essa opção. E algumas pessoas consideram isso como uma coisa ruim, o que, ok, mas se um vírus abusar de uma falha de segurança no Windows, que já foi corrigido inclusive, para fazer merda no teu PC porque você esqueceu de instalar a atualização, não culpe a Microsoft por isso. Bloatware. Dos mesmos criadores de vou desativar o Windows Update, temos o vou rodar um script da internet para remover os bloatwares do Windows. Bom, o Windows 10 e 11 tem muitos aplicativos, e isso é fato. Alguns aplicativos são só atalhos que instalam o aplicativo quando você clica neles, mas no geral tem bastante aplicativo. E eles são considerados bloatwares porque não tem tanta gente que absolutamente usa todos os aplicativos. E até aí tudo bem. Só que o ser humano é simplesmente genial. Ele vai atrás de um programa aleatório para remover esses bloatwares. Tome cuidado com o que vocês baixam na internet. A build 3713 tem tanto o Windows Media Center quanto o tablet PC. Então, se vocês viram meu vídeo de edições do Windows XP, vocês devem saber que existe o Windows XP Media Center Edition e o Windows XP Tablet PC Edition. O primeiro é para ser um hub de entretenimento e o segundo é para tablet PCs. Pois bem, existe uma build do Windows Longhorn, que é a 3713, que tem os componentes dos dois, que é bem interessante. Logo pré-Windows 3.1. Então, acredito que muitos de vocês devem conhecer a logo do Windows 3.1, mas houve logos mais antigas. A primeira logo do Windows era inspirada no gerenciamento de tiles das janelas do Windows 1.0. O Windows 1.0 é o predecessor do Tile Window Manager? A logo não era usada em nenhum lugar, nem na caixa e nem no software em si, no entanto. No Windows 3.0, a logo era uma janela preta com brilho branco, mas essa logo também não foi usada no Windows. Na verdade, ela foi usada no CD de instalação do Windows NT 3.1 Build 196, onde também estão a logo do Windows 1.0 e a outra logo protótipo do Windows 3.1, onde nós podemos ver que ela parece um pouco com a versão final, mas com o rabinho azul, roxo, verde, magenta e cinza. Posteriormente, seria decidido que a logo final iria ser essa daqui. É importante mencionar que algumas builds do Windows 3.1 e do Windows NT 3.1 usam uma janela como logo. O Windows NT foi derivado do OS 2. Sim, isso é verdade. Isso se deve a uma parceria que a Microsoft fez com a IBM para fazer um sistema chamado OS 2, que tinha um código-fonte feito do zero, sem ser baseado em nenhum outro sistema operacional. Acontece que a Microsoft, por trás dos panos da IBM, estava trabalhando no Windows. E aí, como o Windows a esse ponto estava indo muito bem, basicamente humilhando o OS 2, a Microsoft teve a ideia de usar a tecnologia dele para fazer uma versão 32 bits do Windows, já que sim, o OS 2 era inteiramente 32 bits. No final deu tudo certo e a Microsoft ficou satisfeita com o resultado. E aí ela encerrou a parceria que ela tinha com a IBM para focar no Windows NT. MS-DOS. Coloquei nessa camada porque acredito que nem todo mundo conheça isso, especialmente o pessoal da geração TikTok. MS-DOS foi o primeiro sistema que a Microsoft fez. Ele foi lançado em 1981 e foi massivamente distribuído entre os PCs da IBM, o IBM PC. Ele inclusive foi muito importante para a existência do Windows, já que as primeiras versões do Windows de consumidor até o Windows ME eram baseados no MS-DOS. Isso se deve ao fato de que a Microsoft desde sempre quis fazer com que o Windows seja compatível com a maior parte dos programas da época, assim como os jogos também. Windows Never Released. Isso se refere a uma comunidade de pessoas que fazem mockups de versões do Windows que nunca foram lançadas ou sequer cogitadas. Isso é basicamente o ápice do autismo, com vídeos que chegam até 8 horas. Build 6003. Build 6003 se refere a uma build do Windows Vista com esse número, que é um conjunto de atualizações pós-Service Pack 2 que só existem por causa de um limite técnico que a 6002 tinha. A última build que veio antes da 6003 foi a 6.0.6002.24566, sendo que esse 24566, que era o campo de revisão, poderia ir no máximo até 24575. Indo para algo mais técnico, o limite era isso
aqui, que em decimal fica 16304.24575. Resumindo, se a build passasse desse número, o sistema quebrava. Para resolver isso, 9 dias depois dessa build, a build 6003.2489 foi compilada, e ela zerou a contagem de revisão, reiniciando o campo de revisão para 2480. E até onde se sabe, eles corrigiram para isso não ter que acontecer de novo. No Windows 7 a gente tá em 7601.278xx, e até agora nada de 7602. Mas isso aí foi porque eles corrigiram no 7 e no Vista 6003. O Windows Server 2003 não é o Windows XP. Quando eu vi essa informação pela primeira vez eu fiquei surpreso, mas é verdade. O Windows Server 2003 e o Windows XP, apesar de serem idênticos, não são a mesma coisa. Isso se deve a uma discordância entre o time do Windows XP e o time do Windows Server 2003, especificamente em relação ao período de lançamento. Então, no caso, se vocês prestarem atenção, a versão do Windows NT do Windows XP e do Server 2003 são diferentes. Não só isso, mas o Windows Server 2003 foi feito pelo laboratório SRV03. Tema Luna da 2415. Na build 2415 do Windows XP, o tema Luna era um pouquinho diferente do tema Luna mostrado nas builds disponíveis pra gente testar. A logo no botão iniciar é claramente a logo antiga do Windows, assim como a tela de login. O menu iniciar também é um pouquinho diferente, e eu diria que é até bem feinho também. Finalmente, por algum motivo, o relógio da barra de tarefas mostra o dia da semana. Windows 10X. Bom, a Microsoft estava com uma ideia de fazer um dispositivo de 2 telas, e ela queria fazer um sistema bom para isso. E é aí que entra o Windows 10X, que era para ser uma versão do Windows feita para esses dispositivos. Depois o alvo mudou para dispositivos de tela única por causa de motivos. Mas talvez a ideia tenha sido absurda demais porque o Windows 10X foi cancelado. Mas em compensação, as ideias de interface e tudo mais vieram no Windows 11. Flytek e Enderman. Esses são 2 canais que ficaram conhecidos por fazer experimentos no Windows. O Flytek fez experimentos mais técnicos, explicando como algo funciona por trás dos panos e tudo mais. Já o Enderman ficou conhecido por experimentos que quebram o Windows, além, é claro, dos vídeos rodando malwares. Hoje em dia o Flytek faz vídeos mostrando coisas que ele acha interessante de mostrar, e o Enderman ficou maluco. Inclusive, tem uma treta envolvendo ele e o YouTube. Por algum motivo, o YouTube acha que o canal dele é prejudicial à humanidade. Então ele fica removendo toda hora os vídeos dele, dando strike e chegando até mesmo a deletar os 2 canais dele. Sim, ele tem 2 canais. Mas depois de uma revolta envolvendo geral, aonde até youtubers famosos entraram no meio para pedir justiça, o YouTube voltou atrás. Windows Vista Product Red. Bom, antes de mais nada, deixa eu introduzir a vocês ao Product Red. Eu imagino que alguns de vocês devem ter visto um iPhone vermelho escrito Product Red. Bom, o Product Red é uma campanha feita pela empresa Red, feita para conscientizar e combater o AIDS ou HIV em países africanos. Basicamente, quando você compra um produto Product Red, até 50% dos lucros é doado ao fundo global. Bom, a Microsoft fez parte dessa campanha por meio do Windows Vista Red Edition. Ele não é uma edição do Windows separada. Ao invés disso, ele vem em um pacote de instalação, que pode ser instalado em cima de uma instalação limpa do Windows Vista. Ele inclui wallpapers com temática vermelha, gadgets e um tema especial. Windows RT. Muita gente odeia o Windows 8 pela interface Metro, e é realmente uma interface polêmica. Mas e se a gente pegasse isso e botasse uma limitação extra? Não poder rodar aplicativos x86. Esse era o Windows RT. O Windows RT era um sistema feito para o Surface RT, com foco em dispositivos móveis para uso de sua vantagem energética. Infelizmente, ele tinha essa limitação de não poder instalar programas x86 comuns, apenas programas ARM e aplicativos da Microsoft Store, porque com certeza isso ia pesar muito do sistema, né, Microsoft? Enfim, a parte mais interessante está no Windows RT 8.1, onde por algum motivo a Microsoft colocou o menu iniciar da beta do Windows 10 nele. Windows 10 Build 17000. Essa build é o resultado de um erro na forma como as builds eram calculadas.
Basicamente, os 2 bits mais significantes do número da build eram definidos como reservados desde o Windows NT Build 1264, o que limitava artificialmente o número para 16.384. Isso fez com que vários checks da build falhassem, fazendo com que aplicativos da PPX falhassem a registração e nunca funcionassem, incluindo o OB. Olhando para a build em si, podemos ver que no prompt de comando, o número da build está todo quebrado, além do menu iniciar que está com os blocos todos zoados, o Windows Defender não funciona, enfim, é uma bagunça. Inclusive, se nada for feito, isso pode acontecer no Windows 11 de novo, se a build passar de 32.768. Longhorn Days. Longhorn Days é uma série de demonstrações feitas no Macromedia Director feitos em 2003 para demonstrar as capacidades do que viria a ser o Windows Longhorn. Algumas demos estavam disponíveis no site do Hee-Sang Koo, um designer pro time do Windows durante o desenvolvimento do Longhorn. Várias das demos antes disponibilizadas por ele estão salvas no Wayback Machine, e elas mostram a visão que esses caras, ou pelo menos Hee-Sang, tinham sobre o Windows Longhorn. Hall of Tortured Souls. Existia um jogo no Excel 95, onde se você fizesse uma combinação de ações, você abriria o jogo. O jogo é bem liminar, onde nós estamos numa sala vazia, com 2 piscinas verdes e uma escada que nos leva para o segundo andar, onde nós temos simplesmente os créditos do pessoal por trás do produto. Se digitarmos Excel KFA, uma parede é removida, nos dando acesso a uma ponte de zigue-zague, e passando por ela nós temos uma foto dos devs. Agora você me pergunta, por que o nome Hall of Tortured Souls, ou o Salão das Almas Torturadas? Será que foi porque eles fizeram um ritual satânico onde as pessoas que usam o software e pagaram por ele estariam vendendo a alma pro diabo, que torturaria essas almas e colocaria nesse salão? É simplesmente uma piada relacionada ao fato de que os devs trabalharam muito pesado no programa. Nada de especial. Windows Alpha Betas. O Windows Alpha Betas é uma versão modificada do Windows 2000 feita para homenagear as versões beta do Windows 9X, contendo elementos de tais versões beta. Ele foi feito usando o Nlight 1.0 Beta 6, sendo um dos primeiros mods do Windows a usar o Nlight, feito em 2005. Por ser um mod antigo, ele tem uns designs que envelheceram bem mal, mas ainda assim é algo interessante de se mencionar. Mojave Experiment. Mojave Experiment foi um experimento que a Microsoft fez para tentar mudar a opinião das pessoas em relação ao Windows Vista, que é simplesmente o sistema operacional mais underrated que existe. A Microsoft tinha uma teoria: se as pessoas pudessem experienciar o Windows Vista de primeira mão, eles iriam gostar. O resultado desse experimento está nesse vídeo aqui, mas vamos por partes. O vídeo começa com uma pergunta simples: por que vocês não gostam do Windows Vista? A resposta das pessoas foi a esperada: o Windows Vista era instável, tinha muitos problemas, era lento, o de sempre. Mas aí que tá, essas pessoas ouviram relatos de outras pessoas e nunca experimentaram o Windows Vista para testar. Já falo disso. Aí o cara pediu para dar uma nota de 0 a 10 sobre o Windows Vista. Como era de se esperar, eles deram 0 pro Windows Vista. Aí o cara introduziu as pessoas ao que supostamente era um projeto que a Microsoft estava trabalhando, chamado de Windows Mojave, mostrando os recursos que ele tinha para oferecer. E as pessoas adoraram. Inclusive, a mulher que tinha dado 0 pro Windows Vista deu 10 pro Windows Mojave. Mas aí vem o plot twist. O Windows Mojave era o Windows Vista. Are you serious? This is Windows Vista. Son of a gun. Yeah, you got me. I had no idea that you could do all this with Windows Vista. Por mais que eu ache a ideia do experimento criativa, tem uns problemas com isso. Primeiramente, por algum motivo a Microsoft não deu um computador para eles experimentarem o Windows Vista. Ao invés disso, eles entregaram uma caixa esclarecendo os recursos que o Windows Vista tem para oferecer. Tenham em mente que os motivos principais pela qual o Windows Vista era tão mal visto era pela instabilidade, que era causado principalmente pelos drivers da Nvidia, com a porcentagem de 30%. Ele rodava um pouquinho pior do que o Windows XP nos PCs da época, e no geral, a galera não gostava do Windows Vista por causa desses dois motivos. Segundo, de acordo com os sites da época, o site envolvia 120 pessoas. Apenas 55 pessoas foram mostradas, e todas elas falavam bem do Windows Vista. Onde foi parar o resto? Como era de se esperar, a galera não ficou nem um pouco contente com isso na época, e isso só ajudou a destruir cada vez mais a reputação do sistema operacional. Parabéns, Microsoft, como sempre vocês sendo uma empresa lixo. Nashville.
Nashville é o codinome de uma versão beta do Windows cancelada, que era uma tentativa de integrar conteúdo web à área de trabalho clássica. Ela contém várias mudanças na interface para colaborar com essa ideia. A maioria das funcionalidades do Nashville foi reintegrada no projeto Memphis, que eventualmente virou o Windows 98. A única build disponível do Windows Nashville é a build 999. Lag Life. Lag Life é um canal no YouTube que é bem parecido com o Enderman no conteúdo, que é de experimentos no Windows. A diferença é que ele faz mais do que isso. Além de fazer experimentos no Windows, ele faz experimentos no Linux e até mesmo no macOS. Inclusive, os experimentos são malucos demais. Por exemplo, ele fez bootar o Windows 98 em UEFI, um sistema de 1998. Tenham isso em mente. Ele também já fez tutorial de como transformar o Linux ou Windows 10 e 11 em versões anteriores do Windows. E olha, ele faz isso muito bem. Uma coisa que eu gostaria de mencionar é que o Lag Life fez um vídeo titulado Deletando todo o tema do Windows no dia 6 de setembro de 2024. Depois, o Enderman fez um vídeo do mesmo tema, intitulado O que está por dentro do Windows 11, no dia 4 de novembro de 2024. E a galera ficou furiosa, afirmando que o Enderman copiou o Lag Life sem dar créditos. O Enderman falou com todas as palavras que ele não viu ninguém fazer igual que ele fez, o que é meio suspeito. Chill, não vamos vazar o nosso trabalho duro. Bom, quando a Microsoft estava desenvolvendo o Windows 8, ela não queria que as builds internas vazassem, como sempre, assim dando um spoiler do que iria vir no Windows 8. Então ela fez diversos wallpapers com essa frase, com um puzzle que, quando decodificado, estaria escrito Start Me Up, em uma referência ao slogan do Windows 95. Irônico. Mais irônico ainda o fato de que essas builds vazaram. Microsoft Winblows. Microsoft Winblows é um programa feito por uma empresa chamada Parody Interactive. O programa tem a intenção de ser uma paródia do Windows e de coisas do Bill Gates. Ele contém esses dois caras chatos pra caralho e uma espécie de Tamagotchi do Bill Gates que você alimenta com, você adivinhou, dinheiro. Windows Phone. Essa foi uma tentativa da Microsoft de surfar no mundo dos smartphones. Essa não é a primeira vez que a Microsoft tenta fazer algo para o mobile, mas definitivamente é a mais popular. A interface do Windows Phone é bem conhecida pelos blocos Live Tiles, que são informações dentro desses bloquinhos. Essa ideia mais pra frente seria bastante usada na interface Metro do Windows 8, além de um tema escuro, que sim, veio bem antes dos sistemas posteriores vierem com o modo escuro. O Windows Phone era bem à frente do seu tempo. Mas então, por que não deu certo? Bem, isso se deve a vários fatores, sendo o principal o fato de que os aplicativos do momento simplesmente não terem no Windows Phone. Não tinha Instagram, não tinha Twitter, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Tinha alguns aplicativos bichuruca que tu encontrava na loja, mas era basicamente isso. E como não tinha muitos aplicativos, o pessoal não comprava o Windows Phone. E como o pessoal não comprava o Windows Phone, os devs não faziam os aplicativos por falta de demanda, fazendo faltar aplicativos, o que fazia as pessoas não comprarem o Windows Phone. Estão vendo o problema aqui? Então, com isso, o Windows Phone teve seu suporte encerrado em 2017 com o Windows 10 Mobile. Freestyle. Isso é o codinome do Windows XP Media Center Edition 2002. A primeira build do Windows XP Freestyle foi compilada no dia 29 de maio de 2002, e ela contém a primeira versão beta do Windows Media Center. Windows 1.0 Premier Edition. Essa é uma versão pré-lançamento do Windows 1.0, que foi lançada para pessoas-chave na indústria da computação para provar que o sistema não era vaporware, que, para quem não sabe, é basicamente um software que é anunciado, mas nunca é lançado de alguma forma. Basicamente o GTA 6. Enfim, uma das diferenças nessa versão do Windows em relação ao Windows 1.0 final era que o gerenciamento de memória era totalmente diferente da versão final, pois de lá pra cá ela foi totalmente reescrita do zero. Mas não demora muito para perceber que essa versão é diferente da versão 1.01 final. Uma coisa que é interessante de mencionar é que essa versão teve variações falsas dela, seguindo uma foto que foi descoberta no servidor FTP da Microsoft. A foto em questão é essa aqui. Essa foto dividiu a comunidade em relação
relação à veracidade dela. Algumas pessoas acreditam que essa foto é editada, argumentando que a imagem da boot screen é muito limpa, clara e flat para ser uma foto real desse monitor em específico, que é um IBM Enhanced Color Display, modelo 5154. Outros sugerem que a imagem é real e que foi apenas tirada por um fotógrafo profissional. Olhando os vídeos desse modelo, é possível notar que a imagem fica clara e depois escurece, o que talvez possa colaborar para a veracidade da imagem, considerando que a imagem está no fundo preto e o dispositivo está bem claro no geral. Mas talvez isso seja porque essa unidade esteja esbranquiçada, o que nesse caso, parabéns aos envolvidos. Enfim, acredito no que vocês acharem mais coerente. O vazamento do código-fonte do Windows XP e Server 2003. Para quem não sabe, em setembro de 2020, o código-fonte do Windows XP, Server Spec 1 e do Server 2003 foram vazados no 4chan. Isso levou a algumas descobertas, como por exemplo o tema kanji, ou a possibilidade de tornar usável um start page da build 2410. Devido ao fato do código ser incompleto, é possível afirmar que provavelmente o vazamento foi feito por um ex-parceiro da Microsoft que tinha acesso ao código-fonte. Essa não é a primeira vez que isso ocorre, no entanto, já que o código-fonte do Windows NT 4.0 foi vazado também, assim como uma parte pequena do código-fonte do Windows 2000 em 2004. Windows Pocket PC e Windows Mobile. Como citado anteriormente, a Microsoft teve várias tentativas de ter um sistema operacional para celulares, começando pelo Windows Pocket PC, que é baseado no Windows CE, e depois o Windows Mobile, que também era baseado no Windows CE. A build 4050. Tem uma build 4050 que é uma das duas builds disponíveis do Windows Longhorn Home Edition, que possui o termo Slate e é compilado como uma build checked. Vocês estão achando isso engraçado? Então, tem 6 builds 4050, todas elas privadas. Uma delas mostra um aplicativo da Amazon baseado em WinFX e outra mostra o Aeroglass que todos nós amamos. Windows Core OS. Windows Core OS era uma versão do Windows feita para ser uma base universal e modular para futuras versões do Windows. Ela é a versão do Windows por trás de produtos como Factory OS, que é uma versão do Windows feita para desenvolvimento de driver, o Windows Holographic, que é o firmware do HoloLens 2, e o Xbox Game Core, que é o sistema do Xbox. Calmira XP. Calmira XP é um programa open source que dá aparência de versões como o Windows XP para o Windows 3.1. O resultado disso é bem interessante de olhar. É só isso mesmo. Windows em tablet PCs. O Windows tem suporte a tablet PCs desde 1992, com o lançamento do Windows 3.1 for Pen Computing 1.0, que é uma versão do Windows 3.1 que contém suporte a caneta, um teclado virtual e um sistema de reconhecimento de letra, escrita, o que você preferir. Depois veio o WinPad, que era uma interface para tablet, justamente nesse sistema de styles. A diferença é que o WinPad era uma interface que rodava por cima do Windows, ao invés de ser um sistema dedicado a isso. Eu esqueci de escrever no roteiro, mas esse WinPad foi posteriormente cancelado. Depois, nós temos o Windows XP Tablet PC Edition. Que bom, vocês vão ter que ver meu vídeo de edições do Windows XP para ter mais detalhes sobre esse sistema. Aí temos o Windows Vista, que juntou os recursos da edição do Tablet PC para dentro do sistema. Então nós temos os recursos de reconhecimento de letra e tem o Windows Journal, que é um caderno. Codinomes do Windows 7. É de senso comum que o codinome do Windows 7 é o Windows Black Combi, ou Windows Vienna. Black Combi eu consigo entender, já que é o codinome que foi usado para a versão do Windows que viria depois do Longhorn. Porém, nenhum dos dois nomes foi usado para o desenvolvimento do Windows 7, e isso é visto nas builds beta do Windows 7, onde o codinome do Windows 7 é o Windows 7. A tela azul. Todos nós conhecemos a icônica tela azul, que esteve presente desde o Windows 95 na sua função comum. Não, os Windows antes do 95 não tinham display de crash. Quando o Windows crashava, ele simplesmente retornava ao MS-DOS. O Windows 3.0 e o 3.1 têm uma tela parecida com a tela azul, mas ela é usada quando um programa está em conflito. Semelhante às versões anteriores, quando o Windows crasha, ele só retorna ao MS-DOS. O Windows 95 trouxe uma tela de crash, que é a tela azul que conhecemos, que é usada para reportar erros no sistema, o que levou a ser conhecida como tela azul da morte, indicando que o sistema morre quando ela aparece. No Windows NT, ela também é conhecida pelos erros de parada, por causa da label Stop, que esteve presente até o Windows 7, já que no Windows 8, a tela azul ficou mais simples e passa o código de erro em letras, ao invés de ser um código
código comum. A primeira build do Windows NT a introduzir isso é a build de outubro de 1991. Nessa época, ele só mandava o código de erro para um depurador, mas depois no desenvolvimento do Windows NT 3.1, ela mostrava o código de erro na cara. Ela ficou mais simples de entender no Windows 2000, já que ela mostra apenas o código de erro e instruções do que fazer ao dar de cara com a tela azul, além de ter um driver novo no kernel que fez com que a tela azul fosse mostrada em 640 por 480. As instruções ficaram mais detalhadas no Windows XP, mas convenhamos, quando a tela azul aparece, a gente fica tão desesperado que nem dá tempo de ler o que está escrito na tela azul, mas essas instruções mudam dependendo do que aconteceu. Eis aqui um exemplo. Oh não, foi detectado um problema e o Windows foi desligado para evitar danos ao computador. Se essa foi a primeira vez que você vê essa tela de erro de parada, reinicie o computador. Se a tela for exibida novamente, siga suas etapas. Certifique-se de que qualquer novo item de hardware de instalação está corretamente instalado. Se a instalação for nova, peça ao fabricante de hardware ou software as atualizações de que você necessitar. Se os problemas persistirem, desative ou remova qualquer item de hardware ou software instalado recentemente. Desative as opções de memória BIOS, como cachê ou sombreamento. Se precisar usar o modo de segurança para remover ou desativar componentes, reinicie o computador, pressione F8 para selecionar as opções avançadas de inicialização e selecione o modo de segurança. No Windows 8, a tela azul foi simplificada, com um rostinho triste indicando que deu merda no PC, com o código de erro sendo em inglês ao invés de ser códigos que parecem ser código hexadecimal. No Windows 10, foi introduzindo o QR Code, que só leva para uma página da Microsoft dando explicações da tal tela azul. No Windows 11, a partir da 24H2, ela ficou ainda mais simplificada, sendo uma tela preta, e é basicamente assim que estamos hoje em dia. OS X. OS X é uma espécie de meme da internet, onde as pessoas desenhavam personificações de sistemas operacionais. Como estamos falando do Windows, eu estarei falando de duas OS X populares do Windows, e essas são o XP X e a Madobe Nanami, a OS X do Windows 7. Que curiosidade, essa última é a personagem oficial do Windows 7, usada em propagandas do Windows 7. O Windows do PC 98. Então, isso é algo que a maioria das pessoas provavelmente não sabe, mas certamente o PC 98 existe. O que é o PC 98? Bom, é basicamente um modelo de PCs que veio diretamente do Japão e foi popular lá. Ele não é um PC comum, isso é, não é compatível com o IBM PC i286 ou x86. Hoje em dia, ele é conhecido pelos jogos antigos do Toho, que por si só já é um puta nicho. Ou aqueles que estão por dentro da cultura japonesa provavelmente devem conhecer essa linha de PCs pelos jogos visual novel da época. Cara, o Japão realmente é um mundo totalmente diferente daqui. Mas a curiosidade desse iceberg é que sim, o Windows já esteve no PC 98. Ele obviamente era em japonês e tinha gráficos limitados, graças às limitações do PC. A última versão do Windows a suportar o PC 98 foi o Windows 2000. Cara, eu fico impressionado com o Japão às vezes. Se você por obséquio for um japonês, que de alguma forma esteja entendendo o que eu estou dizendo aqui em português, deixa aqui nos comentários se você já teve um desse, ou se você leu algum visual novel por meio desse modelo de PCs, etc. Estou curioso. Project Spartan. Isso é basicamente o codinome do Microsoft Edge que veio do Windows 10 RTM até a 1909, se eu não me engano. O Project Spartan foi feito para substituir o Internet Explorer, que a esse ponto foi completamente substituído por outros navegadores, como o Google Chrome e o Firefox. O Edge Spartan foi competir com eles, e todos nós sabemos como que isso resultou. Hoje em dia, temos o Microsoft Edge Chromium, que inclusive curiosidade, eu uso desde 2021. E é um navegador decente. Só não gosto muito da Microsoft tentando empurrar ela goela abaixo. RTM Scroll. RTM Scroll é uma fase de desenvolvimento onde o projeto parou de ser desenvolvido e as builds estão sendo testadas para ver quais bugs existem nela. Geralmente essas builds são referenciadas em artigos da Microsoft, como é no caso da build 9490 do Windows 8.1, ou são mandados para parceiros da Microsoft, como é no caso da build 8513 do Windows 8. A cliente que foi humilhada pela Microsoft e a estrelinha azul.
Eis aqui um caso engraçado. Pra quem não viveu a época do Windows XP, que é tipo a maior parte do meu público, ele foi a primeira versão do Windows onde a Microsoft tentou lutar contra a pirataria. E uma das formas que a Microsoft usou pra fazer isso foi a partir do WGA, o Windows Genuine Advantage, que te obrigava a fazer uma verificação online ao usar recursos como o Windows Update. Se sua cópia fosse pirata, ela poderia não passar no teste, e se fosse esse o caso, o papel de parede ficaria preto e uma marca d'água iria aparecer dizendo que o seu Windows não era original. Além disso, ela ficaria sem atualizações, exceto as atualizações críticas de segurança. O que acontece? Lá para os meados de 2007, um conjunto de áudios ficou popular no YouTube, com diversos vídeos com esse áudio com diversos títulos. Era uma ligação de uma mulher que estava indignada porque ela foi atualizar o PC e do nada apareceu essa estrelinha, com reclamações envolvendo: a estrelinha está me incomodando, ou meu PC está ficando lento, se é que isso é possível. Eventualmente a mulher explode e começa uma baixaria. Eu vou tocar os trechos do áudio para vocês entenderem. Microsoft, Roberto Pereira, boa tarde, com quem fala, gentileza? Você fala com Kátia. Boa tarde, senhora Kátia, é o primeiro contato com a Microsoft ou já possui cadastro? Não, eu já contatei com elas, com vocês ontem, mas eu não me cadastrei. Ah, você não fez cadastro? Não, acho que não fiz não. Podemos checar. Qual é o seu nome completo e telefone? Não, então eu não fiz. Não, então eu não fiz. Deu nome completo, eu não fiz, então. Ok. Então, desculpa, é que é o seguinte, ontem eu estava fazendo uma atualização, desculpa, antes de ontem, né? Atualização constante no meu computador, como de rotina, certo? E apareceu no meu computador, a primeira atualização eu fiz, depois apareceu uma estrela azul no lado do horário, falando que eu fui vítima de um software falsificado, certo? No caso do XP. Sim. Eu queria saber como é que eu faço para tirar essa estrelinha, porque ela está me incomodando. O computador já está dando problema com relação a essa estrelinha. A estrelinha que está avisando que o sistema não é original, é isso? Isso. Está correto, senhora. Eu sou um pré-atendimento, faço a abertura do chamado. Oi? Eu faço a abertura de chamados para o homem ser auxiliar no processo. Eu só quero saber como é que tira. Não vou me cadastrar em porcaria nenhuma. Eu só quero saber como é que tira. Senhora, sem eu efetuar a abertura do seu chamado, não tem como ele proceder e nem transferir ligação para nenhum setor. Como não? Alô? Sim, senhora, estou aqui na linha, Roberto, do Microsoft. Ah, Roberto, sim. Minha filha está falando com você. É o seguinte, Roberto. Mandaram alguma coisa pro meu computador, certo? Sim. Como uma atualização. Sim. Certo? Então eu já fui enganada nisso, certo? Aí já fui ludibriada pela Microsoft. Agora tem uma estrelinha aqui, diz que não vou mais poder fazer atualizações no meu computador que eu paguei, eu não roubei, certo? Vocês mandaram. Agora precisa ter padrão pra quê, filho? Se pra mandar essa burusqueta, essa bosta, esse cacete dessa estrela, vocês não precisaram de padrão nenhum. Só que se acontecer qualquer coisa com o meu computador e vocês não tomarem providências urgentes, eu estou indo no Pequenas Causas, existe lei, sabia? Eu aceitei uma coisa que vocês me enganaram. E eu tenho prova que está aqui no meu computador. Eu quero só tirar essa bosta daqui, que eu não fui vítima coisa nenhuma. Eu pus um software falsificado e eu sabia disso. Só isso, para vocês mandar, vocês não precisaram de nada, nenhum dado, certo? Agora vocês estão precisando de dado? Por quê? Você está entendendo o que eu estou falando? Enquanto a senhora não falar menos palavrões... Não, filho! Não, filho! Não, eu falo palavrão porque eu estou na minha casa no meu telefone! E eu não pedi nada pra você! E estou te falando, só te pedindo pra você fazer teu serviço! Eu não estou te pedindo nada não, filho! Eu não fui na tua casa pedir dinheiro pra comprar nada não! Eu nem te conheço! Eu só quero que vocês tirem uma coisa que vocês puseram no meu computador! Senhora, a partir do momento em que a senhora utiliza de palavras que são de baixo calão... Ah, baixo calão cacete! Vai tomar no seu cu! Baixo calão cacete! Eu estou no meu direito! Entendeu? Passa com seu superior, por favor, que eu xingo ele também! Senhora... Pode passar por algum superior teu que tiver nessa bosta algum computador, alguém que seja superior. O procedimento é, só auxiliaremos mediante o seu cadastro e validação do seu produto. É, né? Sem seguir esse padrão, não temos como auxiliar a senhora. Ah, certo. Então, meu filho, eu vou no Pequenas Causas e vocês vão responder lá. E leva essa fita gravada que eu cheguei. Pode levar, tá bom? Porque você vai ser chamado, tá bom? Você entendeu o que eu falei? Claramente. Vai tomar no seu cu! Mais alguma informação? Microsoft Bob.
Microsoft Bob foi provavelmente a primeira tentativa da Microsoft de facilitar o uso do computador para o usuário comum. Ele transforma a interface inteira de um computador numa casa. A ideia é que o Microsoft Bob iria facilitar o uso do computador usando um conceito de algo tão familiar quanto uma casa. Ele introduz um cachorro amarelo, que inclusive tem gente que diz que é o mesmo da busca do Windows XP. A ideia da Microsoft não funcionou por vários motivos. Primeiro, muita gente olhou para essa interface e achou ela muito infantil, e não é difícil entender o porquê. Segundo, ele era muito caro. Slide to Shutdown. Isso é um executável que existe do Windows que consiste no recurso vindo direto do Windows Phone, onde você desliza para baixo para desligar. Isso inclusive existe no Windows 11, pode dar uma olhada. Os codinomes do Windows Server 2003. Isso é que é engraçado. Nas primeiras builds, o Windows Server 2003 tinha o codinome Whistler, assim como o Windows XP, porque originalmente o Windows Server 2003 tinha o mesmo código do XP. Só que aí que vem a bagunça, porque na build 2493, na tela de boot era só Windows. Na build 3505, que foi quando o código se separou, a tela de boot estava Windows Advanced Server. Na build 3531, ainda era Windows Advanced Server, mas agora era Limited Edition. Na build 3590, agora o sistema se chamava Windows.NET Server Family. Na build 3681, ele passou a se chamar Windows.NET Server 2003. E finalmente, na build 3757, quase indo para RTM, ele passou a se chamar Windows Server 2003. E esse finalmente iria ser o nome escolhido. Agora essa imagem que eu postei algum tempo atrás faz mais sentido, né? Xbox e Windows 2000. O sistema operacional do Xbox 360 roda em cima do Windows 2000. Sim, eu não estou zoando. Provavelmente isso se deve porque a Microsoft achou que seria mais prático pegar o código do Windows 2000 e fazer rodar no Xenon do Xbox 360. Ah, e o sistema do Xbox Series X é baseado no Windows 10. Sorvete do Windows 11. Sim, a Microsoft resolveu fazer uma parceria com uma empresa para vender um sorvete com a temática do Windows 11. Quem é a tal empresa? Bom, parece que é a Goldbelly. Bom, esse sorvete inicialmente foi vendido somente para Nova York no dia 5 de outubro de 2021, para celebrar o lançamento do Windows 11. Depois, a Microsoft resolveu vender para todos os Estados Unidos por $80. Ao que parece, o gosto é de mirtilo misturado com chocolate. Eis aqui os ingredientes do sorvete para caso você por obséquio faça sorvetes e esteja interessado em fazer um desses. Modo Windows 3.1 no Windows 95. Na build 116 do Windows Chicago, a beta do Windows 95, a Microsoft introduziu um recurso estranho, a possibilidade de rodar o Windows 3.1 nativamente por cima do Windows 95 por meio de uma camada de compatibilidade, parecida com o modo MS-DOS para o Windows 9X. Quando você usa esse recurso, ele abre literalmente o desktop do Windows 3.1, com uma opção para voltar para o desktop do Windows Chicago. Esse recurso era uma forma de ir por cima do problema de compatibilidade de programas do Windows 3.1 no Windows 95. Porém, ter que ir para o desktop do Windows 3.1 para instalar os programas dele num computador rodando Windows 95 é meio esquisito. Windows NT 6.4. O Windows NT 6.4 era uma versão do Windows NT que originalmente era para vir na versão do Windows que futuramente iria ser o Windows 10. Isso durou da build 97-96 até a build 98-87, onde a versão do Windows NT passou a ser a 10.0, para ficar consistente com o nome Windows 10. Pro with Media Center. Pro with Media Center é uma edição do Windows 8.1 que contém a última variante do Windows Media Center. Ela na prática é a mesma coisa do Windows 7, o que mostra que já nessa época a Microsoft não tinha mais interesse em melhorar esse programa e pretendia descontinuar de vez o programa. Blue Pill e Red Pill. Blue Pill e Red Pill são dois mecanismos do Windows usados para esconder recursos novos do Windows em builds vazadas. A ideia é simples. Se por exemplo uma build do Windows 12 vazasse, ela ia aparecer só o Windows 11 com um papel de parede diferente, mas por dentro ela tem recursos novos que só poderiam ser liberados com modificações no registro e tal. Quem é cinéfilo já deve imaginar onde esses nomes vêm. Eles vêm do filme Matrix, especificamente na parte onde o cara mostra as pílulas vermelha e azul, sendo que a azul mostra a realidade onde o protagonista está, cheia de mentiras, etc. Enquanto a vermelha mostra a verdade. Eu tentei fazer uma piada sobre esses nomes e um cara não gostou nem um pouco disso. E um outro até me chamou de ignorante por causa disso. Aff, esses não entendedores de ironia. Desktop Stars.
Desktop Stars era um recurso do Windows Longhorn na build 4074, que era mais um dos testes da Microsoft para demonstrar os recursos de gráficos do sistema. Ele basicamente mostra algumas estrelas andando pelo desktop, semelhante ao screensaver de DVDs. Diferente de outros recursos dessa build, ela não depende do DWM, mas ele é meio bugado e alguns drivers de vídeo podem ter problemas renderizando ele. Vaporwave. Vaporwave era uma estética da internet que foi inaugurada no final dos anos 2000 e começo dos anos 2010. É muito bem conhecido pelas músicas jazz com a velocidade reduzida, assim como os samples também têm a velocidade reduzida. O que nos interessa é a parte visual, porque ela incorpora designs e imagens web dos anos 90, esculturas estilizadas da Grécia, clichês cyberpunk, etc. Naturalmente, por incorporar designs dos anos 90, o Windows aparece aqui. Para ser mais específico, o estilo do Windows 9X tem uma presença considerável aqui, já que em algumas artes Vaporwave, o Windows aparece. Windows 93. O Windows 93 é um site que simula um desktop do que seria o Windows 93, e é um site bem bacana de se explorar. Ele é um site bem completo, com um navegador de internet fake, um emulador de Game Boy, que tem uns jogos super esquisitos, etc. Não vou dar muitos detalhes sobre esse site porque aí eu estaria dando spoiler, porque é um site muito bom. Ah, e ele tem isso daqui. Eu não posso colocar a música inteira porque ela tem copyright. Bill Gates fazendo dab. É esse vídeo aqui. Bill, can you do the dab real quick? Damn, Bill! Back at it again with the dab! Microsoft Surface, a mesa. Então, muitos de vocês devem conhecer o Microsoft Surface, o notebook da Microsoft que é um tablet também. Mas uma coisa que eu acredito que vocês não devam conhecer é o Microsoft Pixel Sense. Era basicamente um PC mesa que supostamente permitia que você compartilhasse código digital ao mesmo tempo. Enfim, o que é importante de mencionar aqui é que originalmente ele era chamado de Microsoft Surface. É um fato bem interessante. Ah, e o sistema operacional que rodava nesse dispositivo era o Windows, porque todo dispositivo tinha que rodar Windows, né, Microsoft? Ultimate Extras. Ultimate Extras era um recurso oferecido pela Microsoft para usuários do Windows Vista Ultimate, como uma espécie de prêmio para aqueles burgueses safados que tinham dinheiro para comprar a versão Ultimate. Ele era acessível pelo Windows Update, e ele tinha recursos como, por exemplo, BitLocker, pacotes de linguagem, sons extras, o Windows Dream Cine e 2 jogos, que no caso são o Hold'em e o Microsoft Tinker. Infelizmente, o Ultimate Extras foi descontinuado com o lançamento do Windows 7 sem nenhum recurso para substituir. Microsoft Plus. O Microsoft Plus era basicamente o Ultimate Extra, só que para as versões mais antigas do Windows e mais diverso. Ele foi lançado por Windows 95, 98 e XP. Ele trazia mais temas, jogos e papéis de parede novos. Pro Plus 95 nós temos o meu tema favorito, o Insider Computer, além do Pinball. Sim, o pinball que todos nós conhecemos teve sua primeira aparição aqui. Além do Plus 95 vir com o Internet Jumpstart Kit, que vinha com o Internet Explorer 1. Pro Plus 98, nós temos o Horror Channel, o Rock and Roll e o Road Travel como meus temas favoritos. Temos também os jogos Golf 1998 Lite, Lose Your Marbles e Spider Solitaire, além de vir com o McAfee por algum motivo. Ah, e temos também o Deluxe CD Player. Pro Plus XP, nós temos de temas Aquarium, DaVinci, Nature e Space. Isso tá meio familiar. Space, Aquarium, DaVinci e lembro Nature. de nada não. E temos também o Personal DJ, um conversor MP3, um criador de label de CD, e de jogos nós temos 3. O Hyperbowl, que é um jogo de boliche, Russian Square e Labyrinth. Windows 7 Hopper. Dos mesmos criadores do sorvete do Windows 11, nós temos o hambúrguer do Windows 7, que foi basicamente um hambúrguer que serve de promoção para o Windows 7, exclusivamente no Japão. Quando eu digo que o Japão é de outro mundo, eu não estou brincando. Originalmente, isso só iria durar 7 dias a partir do dia 22 de outubro de 2009, mas como o hambúrguer recebeu uma popularidade absurda, o Burger King resolveu estender por 9 dias, terminando no dia 6 de novembro. Uau! Candy. Candy era um tema do Windows XP na época de desenvolvimento dele. Ele tinha uma aparência mais macOS, porque eles queriam testar a engine de temas, e resolveram pegar os elementos do tema Aqua do macOS. Isso só foi ser descoberto quando o código do Windows XP foi vazado. Bush Hit Defects.
Bush Hit Defects é um bug que por muito tempo foi considerado um easter egg no bloco de notas do Windows XP. Basicamente, se você digitasse essa frase no bloco de notas e salvasse e depois abrisse de novo, ele ia corromper o arquivo e ia ser ilegível. Isso acontecia devido a um bug que existe desde o Windows NT 3.5. Especificamente, por algum motivo, o bloco de notas abria qualquer documento de texto que tivesse esse texto como Unicode, sendo que o correto era ele salvar YANSI. E é isso, não há teoria da conspiração a ser feita aqui. Longhorn Reloaded. Normalmente a Microsoft não costuma meter processos em mods do Windows, apesar de que honestamente eu não reclamaria se ela fizesse isso em certas ocasiões. Então quando a Microsoft faz isso, é algo surpreendente. Pois é, foi o que aconteceu com Longhorn Reloaded. Longhorn Reloaded era um mod do Windows que tinha a proposta de corrigir as merdas que deram no Longhorn normal, usando a base da build 4074, adicionando novos recursos como o IFS, por exemplo. Um pouco depois deles lançarem duas versões desse mod, que inclusive eram bem mais estáveis do que a 4074 normal, a Microsoft meteu um Cease and Desist, que é basicamente o equivalente à notificação extrajudicial nos Estados Unidos. Como era uma época bem antes de empresas e imbecis começarem a usar o Cease and Desist para ameaças de processo, que geralmente não levam a nada, e como é a Microsoft que estamos falando, eles foram lá e encerraram o projeto. Esse na verdade foi o primeiro mod a receber um bagulho desses. Mas por quê? Por que a Microsoft fez isso? Bom, de acordo com algumas fontes, ela fez isso porque ela se sentiu envergonhada sobre o quão estável o sistema era comparado com suas versões beta. Infelizmente para ela, alguns doidos foram lá e reuparam a ISO desse mod na internet, para que ela não virasse Lost Media. O Windows NT 6.0 foi a arquitetura com mais tempo de suporte. Sim, isso é verdade. Alguns de vocês devem ter imaginado que o Windows XP teve a maior quantidade de dias com suporte, visto que ele tinha o Windows Post Ready 2009, que encerrou o suporte no dia 4 de abril de 2019, que são 17 anos e 5 meses. E você estaria enganado. Bom, o Windows Vista teve sua versão de servidor, que era o Windows Server 2008, que diferente do Windows XP, esse usava o mesmo código do Windows Vista. E bom, junto com isso, temos o ESU Premium Assurance do Windows Server 2008, que oferecia até 6 anos adicionais de atualizações de segurança após o fim do suporte padrão. E bom, com isso, o Windows Vista teve suporte até esse ano, no dia 13 de janeiro de 2026. Isso são 18 anos e 11 meses. Insano. Windows 7 e A64. Como alguns de vocês devem saber, o Itanium, vulgo IA64, foi uma tentativa fracassada da Intel de trazer uma arquitetura de 64 bits como substituto ao x86, que até então era bem comum. Então, vocês acreditam que a versão de servidor do Windows 7, o Windows Server 2008 R2, teve uma versão de IA64 compilada? Bom, talvez eles tenham compilado essa versão para que as empresas que por algum motivo estavam usando o Itanium como seus servidores não fossem deixadas para trás. Isso explicaria o porquê que essa versão existe, apesar do fato de que até o lançamento do Windows 7 ele foi substituído pelo AMD 64 faz um bom tempo. Windows 3.2. O Windows 3.2 era uma versão do Windows 3.x que foi lançada exclusivamente para o mercado chinês. Ela foi lançada para corrigir bugs relacionados ao sistema de input complexo da linguagem chinesa, além de melhorar a compatibilidade com programas chineses. É uma versão do Windows desconhecida por consequência, e é bem engraçado ver o Windows 3.2 existindo. Windows 10 China Government Edition. Essa é uma edição do Windows 10 que é exclusiva para clientes governamentais da China, ministérios locais e entidades estatais. Duas ISOs foram vazadas em 2020, e ela é baseada na 1809, e obviamente está em chinês. O curioso é que para a China isso não foi o suficiente, então ela fez seus próprios sistemas operacionais, como o OpenKylin, por exemplo, que é baseado em Linux. Você não escapará do Linux. Cairo, Trion e Odyssey. Esses três nomes se referem a projetos da Microsoft que foram cancelados por não terem dado certo. O projeto Cairo era um núcleo renovado de um sistema operacional, que era para trazer novas tecnologias para o Windows NT. Ele também era para ter uma nova UI, chamada de Cairo Shell, porém,
só tem duas imagens dessa shell. Uma era uma montagem feita para mostrar como que ela deveria ser, e a outra era uma build mostrada na conferência de desenvolvedores profissionais de 1993. E ela é assim. Como dá pra ver, ela é bem parecida com o que mais pra frente viria a ser o Windows 95. Com isso, o que antes era pra ser baseado no Windows NT 3.1 e depois o Windows NT 3.5, passou a querer ser o que mais pra frente viria a ser o Windows NT 4.0. O projeto continuou até 1996, quando o projeto foi cancelado, e por consequência, a maioria das implementações do Cairo foram implementadas no Windows Chicago, o que mais pra frente viria a ser o Windows 95. O Windows Triton era para ser o lançamento que viria depois do Windows Neptune, que viria com melhorias na UI, suporte a novo hardware e muito mais coisas que vocês estão vendo por esse documento confidencial da Microsoft. Ele foi posteriormente cancelado, mas foi planejado para março de 2001, o que eu não acho que isso deu em nada. Já o Odyssey é mais simples de explicar. Ele era para ser um lançamento para empresas que vinha junto com o Windows Neptune, a versão para consumidores. Ele não foi necessariamente cancelado, mas os dois projetos se juntaram para virar o Windows Whistler, que mais para frente viria a ser o Windows XP. Windows 1.0 Byte. Isso era uma demo do Windows 1.0 que foi mostrado em dezembro de 1983, na Magazine Byte. Ela é bem diferente do que virou o Windows 1.01, como dá pra ver por essa interface. As coisas que tem de interessante são esse graph e o Microsoft Piano. Uma fotografia do disquete com essa build foi divulgada na internet, mas infelizmente o disquete foi danificado, impedindo-os de dar uma olhada nessa build. Até hoje não é claro se os programas são funcionais ou se elas são só imagens para dar a ilusão de que é um sistema funcional. Estados Unidos versus Microsoft. Nos anos 90, a Microsoft estava com a ideia de introduzir o Internet Explorer ao mercado da internet, numa época que a internet ainda não era tão acessível. Nessa época, as pessoas usavam o Netscape, que era um navegador que funcionava, mas era pago e você tinha que instalar ele. A Microsoft se aproveitou disso, implementando o Internet Explorer junto com o Windows. Com isso, o governo dos Estados Unidos processou a Microsoft por estar ilegalmente monopolizando o mercado de navegadores, alegando que o fato de que a Microsoft estava colocando o IE junto com o Windows estava restringindo o mercado para navegadores competidores, porque dava mais trabalho em instalá-los. A Microsoft então fez uma fita cassete alegando que remover o Internet Explorer deixava o PC mais lento e causava irregularidades no sistema. Em resposta, o governo notou que alguns ícones misteriosamente sumiram, o que sugeria que a fita envolvia dois PCs, tornando a fita manipulada. A Microsoft confirmou isso. Depois, a Microsoft fez uma segunda fita, afirmando que era bem fácil remover o Internet Explorer, mostrando uma série de passos para fazer isso e instalando o Netscape. Em resposta, o governo fez outra fita repetindo esse processo e revelando que a fita da Microsoft tinha convenientemente removido uma parte mais complicada do processo de substituição do navegador. A Microsoft admitiu isso também. O governo então sugeriu que fizessem uma versão do Windows sem o Internet Explorer. A Microsoft disse então que poderia oferecer aos fabricantes uma escolha, uma versão do Windows que era obsoleta ou outra que não funcionaria corretamente. O juiz perguntou se estava claro que emitiu uma ordem que exigia um produto que não funcionava. A Microsoft disse, em bom inglês, sim, cumprimos essa ordem. Não me cabia considerar as consequências disso. A Microsoft se defendeu publicamente, dizendo que suas tentativas de inovação, entre muitas aspas, estavam sendo atacadas por concorrentes que estavam com inveja de seu sucesso e que os promotores do governo eram apenas seus peões. Depois de um vai e vem, toda essa confusão resultou em não muita coisa. O governo anulou qualquer decisão do juiz contra a Microsoft, pois ele discutiu indevidamente o caso com a imprensa enquanto ele ainda estava em andamento, violando assim o código de conduta para juízes americanos. Logo, o Tribunal do Circuito adotou um âmbito de responsabilidade drasticamente alterado, o que favoreceu a Microsoft. Enfim, tem mais coisa, mas se eu contar a história completa, o vídeo vai ficar bem maior do que ele já está. Então eu recomendo que vocês olhem a página do Wikipedia caso estejam interessados. XP TV. Isso era uma paródia de programas de TV feito pela própria Microsoft, feito para promover o Windows XP. Ele está aqui nesse iceberg porque, além de desconhecido, ele é muito bizarro. Isso merece um vídeo próprio para isso, mas por hora, deem só uma olhada. You're watching XP TV. Yeah, no town is perfect. We have our share of domestic violence, some burglaries, but for the most part it's pretty clean. Espero que estés allá contento todo solo con tu Windows XP. Tú también sola, contenta con tus Windows XP. Relax. Come on. Yeah, come on. XP, XP.
You're a tough guy, aren't you? Come on, Yeah, just relax here, sir. Ma'am, can I get you to back up, please? But what you really need is to get the new Windows XP. Uh-huh. But what about my future? The cards say it's gonna be all messed up. But enough about that. Mentiroso. Tú piensas eso porque contigo todo es XP, XP, XP. Es la verdad. Pero tú también tienes que decir que tú quieres a Windows XP. We're gonna take a nice beauty shot of you. Smile big for me. Thank you. Corazón, no dejes que Windows XP nos separe. Mi amor, yo amo Windows XP, pero te amo a ti también. Oh, Kitty Cat. Windows XP. Now that's a hookup. You've been watching XP TV. É isso aí. Longhorn Starter. Então, depois que a Microsoft resetou o código, ela decidiu que o nome da nova versão do Windows iria ser Windows Vista. Ela posteriormente decidiu fazer várias edições do sistema operacional, como Windows Home Premium, Home Basic, Ultimate e Starter, além de mais outras. O lance é que fazia uns dias que ela decidiu o nome do código, então vários elementos do sistema operacional ainda chamavam de Windows Longhorn, o que resultou em várias builds onde o Inver mostrava o banner antigo do Windows Longhorn com o nome da edição. Posteriormente, a Microsoft mudou o banner para mostrar o nome do Windows Vista. Mas tem uma build cuja edição Starter ainda não tem o banner do Inver alterado, que é a build 5308. Ela por si só não tem nada demais, ela tem uma aparência que posteriormente viria a ser o que nós conhecemos como Windows Vista. Mas o games mesmo está na versão Starter dessa build. Botando no sistema, nós podemos ver que essa build é um puta Frankenstein. O nome do sistema é dito como Windows Starter 2007, e a marca d'água tá maravilhosa. Bom, como dá pra ver, ele usa o tema clássico, mas o sistema utiliza o estilo padrão do Windows Vista, o que resulta nessa aberração aqui. Tem mais coisas, mas eu recomendo que vocês vejam o vídeo do Teravix Studios mostrando essa build, pra vocês verem o quão bizarra ela é. Shell Technology Preview. Shell Technology Preview era um conjunto de pacotes que traziam a interface de versões pré-lançamento do Windows 95 para uma cópia limpa do Windows NT 3.51. Ele tinha que ser o Windows NT 3.51. Ele trazia basicamente a experiência do Windows 95 nessa versão do Windows, o que é bem interessante. Windows no Apple TV. Sim, conseguiram fazer o Windows XP rodar no Apple TV. Como que fizeram essa tal façanha? Tudo começou por um vídeo do Michael MJD, onde ele tenta fazer justamente isso, mas ele passou por diversos erros que eram relacionados ao sistema simplesmente não bootando. Posteriormente, o canal Distros Projects fez um estudo técnico e profundo sobre o Apple TV para conseguir fazer bootar. Foi uma grande gambiarra, que consiste em usar o bootloader do ReactOS, pois o Apple TV é UEFI, e um conjunto de drivers para fazer o dispositivo ficar funcional. E é isso. Minha amiga tem um Apple TV e ela aplicou a imagem do Windows XP no Apple TV dela. E deu certo. Windows Powered. Windows Powered era uma versão do Windows 2000 para NAS. O que é o NAS? Bom, é basicamente um dispositivo que guarda arquivos e deixa acessível pela rede. O que é interessante dessa versão do Windows é que não tem como você baixar ela normalmente. Basicamente tem uma ferramenta da própria Microsoft que converte o Windows 2000 Advanced Server para o Powered. O mega vazamento de 2024. Como é o Windows, é sempre uma alegria quando uma build de alguma versão do Windows vaza. Isso vale tanto para uma versão mais antiga do Windows, quanto para uma versão futura do sistema operacional, como foi no caso do Windows 11, quando a build 91996.1 foi vazada no dia 15 de junho de 2021. Eu estive lá quando essa build vazou. No entanto, nada se compara ao que aconteceu entre agosto e novembro de 2024. Essa é uma imagem do Beta Week no dia 11 de novembro de 2024 no Wayback Machine. Na página inicial, esse site mostra as imagens que tinham sido recentemente vazadas. Foi um monte de builds. Eu acho que nada vai superar a quantidade de builds que vazaram nesse período. Microsoft Nashville Plus.
Sabe o Windows Nashville que eu comentei tempos atrás? Então, no meio do desenvolvimento, a Microsoft imaginou que seria uma boa fazer o pacote Plus para ele. Esse pacote é muito estranho. Ele contém um programa chamado A Internet, e dentro tem esses dois programas, Internet Mail, um programa de e-mail, e Internet News, um programa de notícias. Ele também contém um Explorer muito peculiar, que lembra um pouco o Explorer do Windows 98, mas muito primitivo e bem feio também. As notas de lançamento também falam sobre o Pinball, mas não está na lista de componentes. Enfim, esse é um pacote muito bizarro, e ele pode ser instalado tanto no Windows Nashville quanto no Windows 95. Q33 NYC. Bom, antes de mais nada, deixa eu introduzir para vocês a fonte WinGeans. Ela é uma fonte introduzida no Windows 3.1 e que está presente nas versões mais recentes do Windows. Ela tem símbolos bem conhecidos, como um relógio, a estrela de Davi, um lápis, setas, etc. No dia 11 de setembro de 2001, um desastre aconteceu nas Torres Gêmeas de Nova York. Eu não vou dar muitos detalhes sobre o que aconteceu para não correr riscos, mas o que eu vou dizer é que muitas pessoas morreram neste ataque. Pouco tempo depois, um e-mail começou a circular dizendo que se você digitasse Q33 NYC e depois mudasse a fonte para WinGeans, ele virava isso: um avião e 2 papéis, que poderia ser interpretado como 2 arranha-céus, além de uma caveira e a estrela de Davi. A lenda dizia que Q33 era o número de voo do primeiro avião que atingiu as Torres Gêmeas. E bom, quem manja desse assunto desse ataque sabe que isso é uma mentira. Os aviões que atacaram as Torres Gêmeas foram AA-11 e UA-175, e a própria Microsoft disse que as combinações são completamente aleatórias. 11 de setembro de 2001 e o Windows XP. Eu já falei sobre a fonte WinGeans e a teoria da conspiração envolvendo essa data, mas esse caso realmente aconteceu. O que acontece? Originalmente, na propaganda do Windows XP, a Microsoft queria usar como slogan do Windows XP a frase Prepare to Fly, ou traduzindo para o português, prepare-se para voar. Porém, como bem no final do desenvolvimento aconteceu esse desastre, ela teve que mudar o slogan para Yes You Can, ou Sim Você Pode. O verdadeiro motivo pela 3663 não ter sido vazada provavelmente é porque não tem nada demais nessa build. Próximo, Windows 12. O Windows 12 é uma hipotética futura versão do Windows que está prestes a sair daqui a alguns anos. Essa futura versão do Windows promete um aprofundamento em recursos relacionados à inteligência artificial, o foco atual das empresas. Supõe-se que os recursos mínimos sejam um processador de 1 GHz e 8 GB de RAM, devido a esses recursos de IA. RS_Shell_A51. Primeiramente, deixa eu introduzir a vocês ao mundo de laboratórios de builds do Windows. O Windows tem ou teve um monte de laboratórios, tem uma lista extensa deles no BetaWiki. No Windows 10, surgiram laboratórios que começam com RS, que é Redstone abreviado. Redstone é basicamente o codename das principais atualizações de recurso do Windows 10, de 2016 a 2018. Esses laboratórios são usados para desenvolvimento interno de coisas que eles são colocados para fazer, como por exemplo o RS_ES_Xbox, que é para o desenvolvimento de sistemas de engenharia e o Xbox, o RS_Shell_Core UX, que é para o Shell do sistema e o núcleo de experiência de usuário, o RS_S-Hub, que é pro Surface Hub, enfim. Esse RS_Shell_Area 51 é basicamente para trabalho de protótipo de interface de usuário interno. O nome é para fazer graça do fato de que nessa época estavam muito populares as teorias da conspiração sobre a Área 51, por causa da sua natureza restrita, inclusive com teorias de envolvimento com aliens. Jeffrey Epstein e o Windows. Então, esse tópico é bem mais pesado do que os outros e eu não estou acostumado a falar desses tópicos mais pesados. Então, se você é sensível a isso, ou você é menor de 16 anos, recomendo que vocês pulem para essa minutagem aqui. Se você estiver estreia, vai passar uma linha vermelha, e enquanto essa linha vermelha estiver presente, você scrolla para baixo, mas não demais para essa barra estar visível. E quando ela chegar na direita, você volta ao normal. Combinado? Então vamos lá. Jeffrey Epstein era basicamente um cara de 66 anos, que ficou popular por ser basicamente um pedo que estava, supostamente, envolvido com um monte de bilionário, incluindo o Elon Musk, e com
Bill Gates. E cara, o caso do Bill Gates é bem bizarro, já que primeiramente, para quem vive numa caverna e não sabe, o Bill Gates já foi dono da Microsoft de 1975 a 2000. Então foi um bom tempo aí. Dito isso, arquivos mostram que supostamente ele teria pego DST de uma russa. Não vou dar muitos detalhes sobre isso, mas o Mano Bill diz que isso nunca aconteceu e que ele se arrepende de todos os momentos que ele teve com Epstein. Se isso é verdade ou não, eu não sei, mas tá aí, né? Um outro caso envolvendo o Epstein que eu consideraria até mais leve do que o que eu acabei de falar é envolvendo o Surface RT. Bom, por motivos que eu falei nesse vídeo há muito tempo atrás, o Surface RT foi um fracasso absoluto. Steve Sinofsky, o homem por trás da interface Metro do Windows 8, esteve presente desde 2009 até 2012, quando ele fez sua retirada. Steven, assim como a maioria da galera da Microsoft, imaginava que o próximo lucro estaria nos dispositivos mobile, como tablets. Eles pensavam que os tablets iriam ser o ápice do futuro do mercado, e que seria necessária uma versão do Windows que abraçasse esse futuro. E bom, eles não estavam errados nesse ponto de que os tablets iriam dominar o mercado, mas o problema foi na execução. Por motivos que todos nós já sabemos, o Windows 8 foi um completo fracasso. Nessa época, a Microsoft resolveu trabalhar no Surface RT, como uma forma de mostrar a visão da Microsoft sobre um tablet que se comportasse como um computador. O problema foi o sistema operacional, porque caso vocês não se lembrem, ele era muito parecido com o Windows padrão, porém não rodava programas x86. O Windows XP para Titanium suportava isso. Como era de se esperar, o Surface RT também foi um fracasso, e de acordo com os e-mails vazados, Sinofsky sabia disso, e houve uma conversa entre ele e o Steve Ballmer discutindo o que iriam fazer a seguir. A parte mais curiosa sobre essa situação é que por algum motivo os e-mails estavam sendo divulgados para o Epstein. Muito bizarro. Stan Leppard. Stan Leppard é um compositor que é bastante conhecido por ter feito as músicas de Halo, Guild Wars 2 e, como mencionado no Iceberg, foi o responsável pela música Welcome. A música ganhou uma versão remasterizada pelo próprio lá para 2020. Infelizmente, Stan Leppard faleceu no dia 11 de fevereiro de 2021, aos 64 anos de idade, com seu legado sendo sua conta no SoundCloud, com diversas músicas de várias épocas e jogos, e principalmente a Welcome, do Windows XP.